Olá, continuando os nossos estudos de língua portuguesa, agora você vai acompanhar nas páginas 73 e 74 da sua apostila, e o assunto é pronomes indefinidos e interrogativos. Este assunto é simples, por isso vamos abreviar, não precisamos bater tanto, porque você já vai dominar facilmente. Pronomes indefinidos. A própria palavra já está dizendo, olha, que é indefinido. Então, quer dizer que não define. Isso quer dizer que eu vou ter um pronome indefinido na frase quando a palavra que eu vou chamar de pronome indefinido estiver se referindo à terceira pessoa do discurso. Lembra da terceira pessoa do discurso? Aquela com quem se fala. Então, quando a palavra fizer referência à terceira pessoa do discurso, dando-lhe um sentido vago ou expressando uma quantidade indeterminada. Esta questão de sentido vago, às vezes é porque a gente não sabe a quem está se referindo, por isso a ideia de vaguidão, ou às vezes é porque nós não queremos mesmo definir de quem estamos falando. Nós sabemos quem é, mas nós queremos deixar de forma indefinida para a pessoa que está nos ouvindo. Por exemplo, se eu digo assim, olha, estou namorando alguém. Então, nesta frase, a palavra alguém é a que você vai chamar de pronome indefinido. Veja bem, pronome, palavra que vai acompanhar ou substituir o nome. Então, dá para perceber claramente que o alguém está substituindo o nome da pessoa que eu estou namorando. E é lógico que eu sei quem eu estou namorando, mas de repente eu não quero que você saiba quem é. Então, por isso, eu usei o alguém indefinindo para você. Então, quer dizer, tem sentido vago, mas não quer dizer que não seja conhecido por mim. Eu só não quero que você fique sabendo quem é, certo? Então, a questão de sentido vago, essa vaguidão pode ser porque a gente não sabe mesmo ou porque é opcional. Eu optei por deixar assim, ok? Ou expressando uma quantidade indeterminada. Então, eles vão indicar o ser, a quantidade ou a circunstância como imprecisos, vagos, desconhecidos. Veja o quadro geral. Aqui nós temos várias palavras, então antes de você ficar preocupado que são tantas palavras, você tem que saber que você saberá que é pronome porque fez referência a um nome ou substituindo ou acompanhando, e aí você vai ver que é indefinido, porque vai dar aquela ideia de vaguidão, de não saber a quem se refere, ou de quantidade indefinida, certo? Por exemplo, se a gente diz assim, várias pessoas assistiram, várias pessoas assistiram à aula. Então, olha, aqui você sabe que pessoas é o substantivo. Então, várias está acompanhando pessoas. Então, você sabe muito bem que palavras, classes de palavras que fazem relação com os nomes como substantivos, são os artigos, os numerais, os adjetivos e os pronomes. Você conhece a essência de cada uma. Por exemplo, adjetivo da qualidade, várias, não está qualificando. Numeral indica quantidade exata, vários não está indicando quantidade exata. E artigos é ou, a, uma, e pronto. Então, não é artigo, não é numeral, não é adjetivo. Esta palavra tem que ser o pronome, então. E quando eu digo várias, você sabe que eu estou me referindo a uma quantidade, mas não é exata. Por isso que não é um numeral, é uma quantidade indefinida. Várias pessoas você não sabe se são 10, se são 15, se são 20, né? Então, isso é a essência do pronome indefinido. Agora, então, você tem que ler este quadro aqui para que você vai se, né, familiarizando com as palavras, mas é esta essência, é aquela significação que ela tem dentro do período, é que você tem que conseguir interpretar no momento de analisar as palavras. Agora vejamos alguns detalhes. Algumas palavras
Por exemplo, vamos ver aqui, ó, algum mesmo. O primeiro pronome que está aqui, o primeiro pronome indefinido, algum ou alguma, alguns ou algumas, porque estas aqui são as variáveis, mas tem estas aqui que não variam, certo? Então, o algum é porque alguns desses pronomes, ó, alguns pronomes aqui, eles, se mudar de lugar como substantivo, eles podem alterar de sentido. Por exemplo, se eu falar assim, ó, eu pergunto para você assim, algum aluno faltou? Algum aluno faltou? Então, para você ver, eu estou fazendo referência com essa palavra algum ao nome aluno, e eu quero saber se algum deles faltaram. Ou seja, aqui tem um sentido positivo de eu querer saber o número de aluno que faltou ou se não faltou nenhum. Veio antes do substantivo aluno. Mas se eu disser assim, aluno algum faltou. Aluno algum faltou. Então, aqui já estou positivando para você que não houve falta, né? Ninguém estava, todos estavam presentes. Então, algum aluno faltou, né? Eu quero saber uma quantidade. Então, tem um sentido aqui. Agora, aluno algum faltou, eu já estou afirmando, né? É afirmativo isso aqui, que todos estiveram presentes. Outro exemplo que se eu mudar de lugar a palavra, né? Ela pode até mudar de classe gramatical. Por exemplo, você vê aqui, deixa eu ver se ela está aqui mesmo. Certo, não tenho certo aqui, ó. Não tenho certo, mas certo também pode ser pronome indefinido, tá? Certo, certa, certos, certas. Mas assim, olha, certo homem veio te procurar. Então, certo homem veio te procurar, quer dizer, algum homem, um homem qualquer. Né? Então, olha só, eu estou fazendo referência a um homem qualquer. Né? Eu vou até colocar, eu vou até mudar isso aqui, vou colocar um certo homem, porque aí fica melhor ainda. Olha. Um certo homem veio te procurar. Veio te procurar. Então, quer dizer, este certo refere-se ao substantivo homem, se refere a nome, é artigo, adjetivo, numeral ou pronome. Então, retire as características das outras três e você sabe que a característica aqui é de um pronome mesmo. Acompanha o substantivo indefinido. Você sabe quem é esse homem? Não sabe. Então, por isso você fala um certo homem. Então, quer dizer, um homem qualquer. Eu não sei definir para você quem é. Então, pronto, é um pronome indefinido neste conceito, neste contexto aqui. Agora, se eu falar assim, ó, ele não é o homem certo. Aí, neste contexto agora, o certo não está fazendo referência ao homem, indicando uma indefinição. Está indicando que ele não é o homem ideal. Então, isso é uma característica. Então, agora certo é um adjetivo, ok? Então, você está aqui para estudar pronome indefinido. Então, você tem que saber que pronome faz referência a um nome, ou substituindo, ou acompanhando o nome. Aliás, se ele está acompanhando, como aqui, né, várias pessoas, algum aluno, então aí você tem pronome adjetivo. E se ele estiver substituindo o nome, por exemplo, alguém me procurou, ó, alguém me procurou, alguém está substituindo o nome. Quer dizer, está no lugar daquela pessoa que possa ter me procurado e eu estou questionando se procurou. Então, se tiver procurado, a pessoa vai responder sim, fulano de tal. Então, esse alguém está representando esse fulano de tal, ok? Então, esse alguém aqui é um pronome, só que agora indefinido. Lógico que se eu estou perguntando a alguém, é porque ó, eu não defini quem é, né? Qualquer pessoa pode ter me procurado. Então, ele é um pronome indefinido, mas por estar substituindo o nome, ele é pronome substantivo indefinido. Para recordar
essas características também do pronome. Se acompanhou o nome, ele é um pronome adjetivo. Aqui, pronome adjetivo indefinido. Substituiu o nome, pronome substantivo, ok? Então, vamos a uma questão. Marque a alternativa em que o vocábulo um ou uma está classificado morfologicamente como pronome indefinido. Sabemos que um ou uma, uns ou umas podem ser artigos indefinidos, não sabemos? Sabemos que um ou uma podem ser numerais também, mas já vimos que ele também pode ser pronome indefinido. Eu espero que você esteja se lembrando do macetezinho que foi colocado quando falamos sobre esse assunto anteriormente, né? Eu não me lembro qual foi a aula, mas eu acho que, eu não lembro o número da aula, mas eu sei que foi no assunto de artigo e também no assunto de numeral. Então, agora, então estudando artigo, estudando numeral, já falamos das 3 possibilidades. Por exemplo, um homem te procurou. Ih, mas tem homem procurando demais. Um homem te procurou. Então, olha aqui, ó. Um homem, um acompanhando homem, você nota perfeitamente que eu não estou querendo fazer referência, não é a quantidade de homens que me procurou. A quem falou esta frase aqui está querendo contar, né? É que não sabe que homem era um homem qualquer. Então, esse um acompanhando o substantivo homem, aqui ele é artigo indefinido. Agora, se eu perguntar assim, ó, se eu falar assim, ó, eu só vou comer um pastel. Então, agora, eu só vou comer um pastel. Por causa deste só aqui, este um aqui, acompanhando o substantivo pastel, agora não é artigo indefinido. Eu não estou querendo indefinir pastel. Eu estou querendo indicar a quantidade de pastéis que eu vou comer. Só um, apenas um. Então, somente um. Então, quando eu uso só, somente, apenas, para acompanhar o um na frase, aquele um é numeral. Ele está indicando uma quantidade, ok? E então, sobrou falar sobre quando um é pronome indefinido. Então, vamos recordar aqui nos exercícios mesmo. Quer ver? Letra A. Você me fez uma encomenda. Ó, uma encomenda. Uma encomenda qualquer. Está indefinindo encomenda. Aí você poderia falar, mas se eu quisesse pensar que ela fez só uma encomenda. Tudo bem, ela fez só uma encomenda, mas cadê o só na frase? Cadê o somente na frase? Cadê o apenas na frase? Um ou uma vão ser numerais se tiver nessa frase a palavra só, ou somente, ou apenas. Às vezes não teremos uma dessas 3 palavras que eu citei, mas tem o contexto, certo? Então, olha, eu pude atender rápido ao seu pedido porque você fez uma encomenda. Não, mas aí, até aí você sente, tá vendo? Sente que a gente está com vontade de colocar, você só fez uma encomenda, por isso que eu fiz o seu pedido rapidamente, certo? Ou então, quantas encomendas você me fez? Eu fiz uma encomenda. Aí, ó, eu fiz uma encomenda. Desse jeito aí, o uma seria numeral. Porque você perguntou antes quantas encomendas eu fiz. Então, quando eu disse que fiz uma encomenda, eu usei o uma para marcar quantidade. Se eu usei para marcar uma quantidade exata, é numeral. Se não tem contexto de quantidade exata, é artigo indefinido, ok? Então, vamos lá. Artigo indefinido. Só mais um pouquinho, olha, tá indefinindo também a palavra pouquinho aqui. Então, pouquinho representa aquilo que a pessoa está querendo. E não, né, se referiu a ele sem definir, não tem como definir esse pouquinho aqui. Então, de novo, você tem artigo indefinido. Um não tolera a opinião do outro. Olha só, um não tolera a opinião do outro. Se você está acompanhando bem as aulas, você deve ter lembrado da aula de artigo, da aula de numeral, onde nós estávamos fazendo paralelo entre um artigo, entre um numeral, entre um pronome indefinido. Você deve estar se lembrando que eu coloquei lá que um ou uma
uns ou umas serão pronomes indefinidos quando estiver fazendo um paralelo na frase com o outro, certo? Porque aí dá para você ver, olha no quadro anterior que você está vendo que outro, outra, outros, outras são pronomes indefinidos. Então, quando um também, né, estiver fazendo um paralelo com ele na frase, o um também é pronome indefinido. Olha para você ver que o pronome é uma palavra que pode acompanhar ou substituir um nome. Então, aqui eu poderia dizer assim, ó, o marido não tolera a opinião da esposa. Ou então, João não tolera a opinião do José. Tá vendo? Que tanto um quanto o outro podem ser substituídos por pronomes, comprovando que eles são pronomes. Então, pronomes indefinidos. Aqui nós temos a nossa resposta. Uma crise de civilidade. Uma crise não define. Artigo indefinido de novo. Não pense, não tem jeito de pensar em pronome, que não está fazendo, não tem o outro aqui na frase para nós fazermos um paralelo entre os dois. Não posso pensar em quantidade, em numeral, não é quantidade, porque não tem o só, não tem o contexto de quantidade, então é artigo. Mais de que um marca-passo, mais de que um marca-passo qualquer. Então, de novo, artigo indefinido, tá? Ou seja, mais do que um marca-passo, este aparelho é o salva-vidas, por exemplo. Então, mais do que um marca-passo, é uma referência indefinida ao marca-passo, e o um é artigo, não é quantidade de marca-passos aqui, ok? Então, beleza? Letra C, e vamos à próxima. A 22, baseada neste texto aqui, você vai seguir as linhas para, né, linha 1, linha 2, etc., para que nós saibamos onde que a classe da palavra está corretamente indicada nestas 5 alternativas. Está dizendo que lá na linha 1, a palavra mais é pronome indefinido. Ela pode ser pronome indefinido mesmo, pode voltar lá no quadro que você vai vê-lo lá. Mas, será que ela estará acompanhando um nome? Porque para ser pronome tem que substituir ou acompanhar o nome. Então, vamos lá? Segundo Humberto Eco, o universo de Mafalda é o latino, o que a torna mais compreensível. A torna o quê? Mais compreensível. Então, vamos lá. Mafalda é compreensível. Compreensível é uma característica da Mafalda, concordam? Então, se compreensível é uma característica, compreensível é um adjetivo. E olha, o mais não pode ser pronome acompanhando adjetivo, porque pronome acompanha é nome. Então, né, a palavra que faz referência a adjetivos numa frase é advérbio, tá? Especificamente aqui, advérbio de intensidade, ok? Então, a letra A está fora, não é pronome indefinido ali. Agora, se tivesse dito assim, ó, a Mafalda tem mais compreensão, que ó, tem mais compreensão, aí compreensão já é nome, compreensão é substantivo, então aí esse mais fez referência a um nome, não é artigo, nem adjetivo e nem numeral, então aqui sim é um pronome indefinido, ok? Vamos ver a letra B. Norte-americanos, lá na linha 2, é substantivo. Vejamos. O que a torna mais compreensível do que muitos personagens norte-americanos. Como é que são os personagens? Os personagens podem ser brasileiros, podem ser mineiros, podem ser unaienses, mas não, esses personagens aqui são norte-americanos. Então, norte-americanos aqui não veio para nomear um ser, veio para qualificar um ser. Então, esse norte-americanos aqui é um adjetivo. E diga-se de passagem, é um adjetivo composto, porque são 2 elementos, e é pátrio, indica a origem da personagem no caso. Ok? Então, a B também está fora, norte-americano ali não é substantivo, mas poderia ser substantivo se fosse uma frase como essa aqui, ó. Os norte-americanos
são um povo desenvolvido. Os norte-americanos são. Então, aqui, ó, só de eu colocar esse os, que é artigo, oi? Só de eu colocar esse os aqui, oi? Dá um tempinho para as coisas voltarem ao normal. Com calma, tudo se ajeita. Então, se esse os é um artigo, esse norte-americano aqui só pode ser um substantivo. Então, o que veio no texto é adjetivo, por isso a letra B não é resposta. Mas norte-americano pode nomear um ser, então pode ser substantivo também. Depende do contexto em que nós aplicamos as palavras. Letra C, entender substantivo. Bom, se a gente olhar só aqui, essa aqui então, já vou riscar, não vou nem olhar lá, porque eu entendo, tu entendes, ele entende, então é verbo, né? Estou conjugando, então está errada a letra C. Mas se eu for à linha 4 e ver aqui, ó, vou ler. Optou por descontinuar seu maior sucesso, porque em seu entender, olha o que eu tenho aqui, olha, em seu entender. Eu tenho pronome possessivo aqui, olha, eu tenho um pronome possessivo, meu Deus, e pronome faz referência a quê, gente? Faz referência a nome. Então, esse entender aqui não veio como verbo, ele veio substantivado, certo? Uma coisa de eu falar no meu entender, no seu entender, tá vendo? Eu posso colocar artigo, o entender dele é outro, tá vendo? Eu posso colocar um artigo, posso colocar um pronome, ou seja, eu tenho determinantes com essa palavra, então, aqui, o entender é substantivo, sim. Achamos a resposta. Visual na linha 5, adjetivo. Linha 5, ó. Referia-se ao visual. Olha só. Olha o artigo aqui. Você está vendo essa combinação da preposição a mais artigo? Artigo acompanha o quê, minha gente? Artigo acompanha substantivo. Então, visual ali não é adjetivo, é substantivo. Argentino na linha 9 é adjetivo. Argentino é a mesma coisa do norte-americano. Ou seja, pode ser um, pode ser outro, depende do contexto. Linha 9, estamos aqui. Uma análise da obra do argentino Quino, do. Olha o que tem no do. Tem a preposição de, mais artigo o. Se tem artigo, a palavra seguinte tem que ser o quê? Substantivo e não adjetivo. Ok? Agora, pronomes interrogativos. Você olha para eles aqui e fala assim, ué, mas o quê? Qual? Quanto? Quem? São os pronomes relativos. Sim, eles podem ser. E o que foi que nós combinamos? Que não adianta decorar aqueles quadros, tem que entender a relação de cada palavra dentro da frase, a característica de cada uma para ser um pronome relativo, para ser um pronome interrogativo. É aí que você vai entender que a mesma palavra pode ser uma coisa ou outra, porque não é a aparência dela que a faz ser relativo ou interrogativo. É o que ela faz dentro da oração, certo? Então, vejamos. Exemplos de orações interrogativas diretas, exemplo de orações interrogativas indiretas. Então, você está vendo que se eles são pronomes interrogativos, é lógico que eles vão entrar em frases interrogativas. Mas aí você já viu lá que as frases podem ser interrogativas diretas ou interrogativas indiretas. Então, vamos lá. Diretas é quando você tem o ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ok? Então, aqui, ó, que dia é hoje? Quem fez esse bolo? Qual dos dois é mais bonito? Quanto custa a entrada para o cinema? Você está fazendo perguntas. Então, estas palavrinhas que estão destacadas aqui, elas são pronomes porque ou estão acompanhando o nome, que é o que dia, qual dia é hoje, tá vendo? Acompanhando o nome. Ou está substituindo o nome, ó. Quem fez esse bolo? Pode ser Raquel, então eu falo, Raquel fez esse bolo, tá vendo? Qual dos dois é mais bonito? Qual dos dois? Por exemplo, José ou João é mais bonito? Tá vendo? Então, qual está fazendo referência a nomes. Então, é pronome. Fez pergunta, então é pronome interrogativo, certo? Quanto custa a entrada? Eu quero saber o preço. O preço. Qual é o preço? Então, quanto
custa? Então, esse quanto está no lugar do preço que eu estou questionando. Então, acompanhou o nome ou substituiu o nome, você tem pronome. Fez pergunta com ele, então é pronome interrogativo. Pôs interrogação no final, então é interrogativas diretas. Mas eu posso fazer perguntas sem o sinal de interrogação no final. Por exemplo, queria saber quem fez esse bolo. Se eu estou comendo o bolo e falo, queria saber quem fez esse bolo, é o ponto final. Não pôs ponto de interrogação. A pessoa vem e diz, quem fez foi a Raquel. Então, a pessoa respondeu, por quê? Supõe-se, eu fiz uma pergunta. Então, mas não tem interrogação? Então, interrogativas indiretas. E o pronome está aqui, ó. Por que pronome? Porque faz referência a um nome que eu estou querendo descobrir. Então, é pronome. E eu fiz uma pergunta mesmo que indiretamente. Então, pronome interrogativo, ok? Diga, na sua opinião, qual dos dois é mais bonito? Então, ó, não vai caber ponto de interrogação no final, mas você vai falar, é fulano que é mais bonito. Então, se você está respondendo, é porque você interpretou que eu fiz uma pergunta. Não tem interrogação, pergunta indireta. Então, o qual fez referência ao nome que eu estou querendo saber, que é o mais bonito. Qual, né? Então, fez referência ao nome, então é pronome. E está questionando, então é um pronome interrogativo. Ele quer saber quanto custa a entrada para o cinema. Quanto custa? Então ele quer saber o preço, tá vendo? Ele quer saber o preço. Então está no lugar de nome. Dessa forma, pronome. E a pessoa vai falar, custa tanto, R$30, etc. Então, pronto. Se ela está respondendo, é porque teve pergunta. Então, é pronome porque faz referência ao nome, ao preço aqui no caso. E é interrogativo porque tem uma pergunta embutida na oração, ok? Agora, vamos à questão 23. Este inferno de amar como eu amo, quem me pôs aqui na alma? Quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói. Como é que se veio a atear? Quando? E quando se há de apagar? Coitado, ele está apaixonado, né? Então, este, eu e quem estão grifados. E a questão, e o enunciado já está falando que eles são pronomes. E só o último é que não tem uma definição sempre igual. Né? O quem pode ser interrogativo, o quem pode ser relativo, né? Mas os dois primeiros vão ser sempre uma coisa só. Este, você está lembrado? Este, esse, aquele, aquela. Ou então o eu, que é mais fácil. Está lembrado do eu? Eu, tu, ele, nós, vós, eles? Bom, eu acho que você se lembrou que esse aqui é demonstrativo e que esse aqui é um pronome pessoal do caso reto, não foi? Então, aqui, ó, mesmo que nós não soubéssemos esse aqui, mas é claro que não está difícil, né? Olha só o que tem aqui no final da frase. Não está difícil? Mesmo que nós não soubéssemos, vamos ver. Este aqui é o mais fácil. Então, vamos lá. No texto, os pronomes eu, quem e este, ó, outro detalhe interessante. Aqui, você vai achar a resposta não é na mesma ordem que eles apareceram lá na oração, não, tá vendo? Lá na estrofe, não. A banca aqui colocou eles em ordem diferente. Então, o eu vai ser o primeiro classificado aqui na resposta. Ele é pronome reto. Então, vamos lá, indefinido ele não é, pronome, interrogativo ele não é, indefinido ele não é. Não apareceu a palavra reto, só apareceu pessoal. Então, ele é um pronome pessoal do caso reto, que eu escrevi aqui, ó, pronome pessoal do caso reto. Então, é pessoal, está dentro do contexto. Agora, o segundo que a banca está perguntando é o quem. E o quem, nós ainda não colocamos nada nele, só para ver se a gente responde a questão só com esses dois. Então, o terceiro é o este. O este você já falou que é demonstrativo. Então, aqui, ó, onde que tem demonstrativo? Nas duas. Então tem que saber o último mesmo. Mas aí, então, o que eu ponho para quem? Quem me pôs aqui na alma? Quem foi? Interrogativo ou indefinido? Mesmo que você fale, mas eu não sei quem é, então está indefinido. Certo, ele está indefinido sim, mas o que ele vem fazendo na frase?
uma pergunta. Então, o interrogativo fica mais forte aqui, ok? E a letra B é a nossa resposta, tá? Vamos ver se ficou certinho mesmo? Eu é o pronome pessoal do caso reto, o quem é interrogativo nesse contexto e o este é demonstrativo. Letra B, beleza. E a questão 24, a última, diz o seguinte: o que é pronome interrogativo na frase? Os que chegaram atrasados farão a prova. Então, aqui eu tenho que, vamos marcar para poder situarmos bem. Se não precisas de nós, que vieste fazer aqui? Quem pode afiançar que seja ele o criminoso? Teria sido o livro que me prometeste? Conseguirias tudo que desejas? Ótimo. Então, pronome interrogativo. Não dá para eu já resolver por olhar os pontos de interrogação que temos no final. Todos têm, então não tem jeito, né? Tem que ir para a essência da palavra dentro da oração. Então, nesta letra A, os que chegaram atrasados, creio que você já está mentalmente fazendo substituições aí. Os que chegaram quer dizer aqueles que chegaram. Então, nós já estudamos isso, que quando o, a, os, as corresponde àquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo, este o, a, os, as, eles recebem a classificação de pronomes demonstrativos. E, consequentemente, o que acompanha, que está depois deles, é pronome relativo. Então, a letra A não é a nossa resposta, ok? Se não precisas de nós, que vieste fazer aqui? Ó, que vieste fazer aqui? Fazer o quê? Poderia ser o que vieste fazer, poderia ter um o aqui, o que vieste, poderia ser que coisa, olha só, não pode você falar assim, ó, que coisa veio fazer aqui? Então, isso aqui é um bisuzinho para eu ter certeza de que o que está interrogando, que ele é um pronome interrogativo. Então, é a nossa resposta. Mas vamos analisar as demais. Quem pode afiançar que seja ele o criminoso? Ó, você observa que aqui tem uma locução verbal, então aqui já tem uma oração, e aqui tem outro verbo, verbo ser, então aqui tem outra oração, e o que está ligando as duas. Então, pronome interrogativo não liga duas orações. Quem liga é pronome relativo ou conjunções. Então, vamos lá. Quem pode afiançar o qual seja ele o criminoso? Não, não posso falar o qual, mas eu posso falar quem pode afiançar isso? Isso que ele seja o criminoso. Então, você vê que esta oração que eu estou sublinhando pode ser substituída pelo isso. Quando você puder fazer essa substituição, o que introduz a oração do período, lembra da CSI? É conjunção subordinativa integrante, ok? Teria sido o livro o qual me prometeste? Posso falar o qual. Esse que retoma livro, porque o livro me prometeste, prometeste-me o livro. Esse que substitui a palavra livro. Então, retoma a palavra livro e pode ser substituído pelo o qual. O qual é sempre pronome relativo, então este que aqui é pronome relativo, ok? E a última diz que conseguirias tudo que desejas? Então, você vê, o que não está perguntando nada. Está perguntando, a oração inteira faz uma pergunta: conseguirias tudo que desejas? Conseguiria? Né? Então, não é o que faz a pergunta, simplesmente. Então, o que não é um pronome interrogativo. Ele também está introduzindo uma oração no período. Conseguirias, desejas, duas orações. Agora, observe que você poderia fazer isso aqui, ó. Conseguirias tudo o que desejas? Ou então, conseguiria tudo aquilo que deseja? Olha, se você tem aquilo, você tem pronome demonstrativo. Ou aquilo, ou o que possa corresponder àquilo. E depois de um pronome demonstrativo, se tem o que é pronome
relativo. Então, o que foi pronome relativo na letra A, foi conjunção integrante na letra C, foi pronome relativo na D e na E. Só foi pronome interrogativo na letra B de bola, ok? Então, é isso por hoje, tá? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.